Muito boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui hoje em mais uma experiência do FIS Talks, do Fórum Inovação Saúde, desta vez recebendo com muita honra o ex-ministro da Saúde brasileira, José Gomes Temporão. José Gomes Temporão é membro da Academia Nacional de Medicina, é um atuante batalhador da saúde brasileira, tem se destacado nas pesquisas que faz, nas publicações que publica de artigos científicos em todo o mundo e como pesquisador da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, aqui do Rio de Janeiro. Bem, muito boa tarde, José Gomes Temporão, que é um querido amigo, que eu tenho muita honra de ter essa estrutura de amizade, de respeito, de consideração com tudo que ele tem feito ao longo desses anos. É uma figura nascida em Portugal, mas é um brasileiro e carioca típico. Gosta do samba, gosta do chopp, gosta da vida, é uma figura solar. Portanto, será uma tarde muito agradável que estaremos conversando aqui. Como de hábito, teremos 2 blocos de 20 minutos cada uma. E então começamos agora com o Temporão. Podemos se apresentar um pouco melhor do que eu já fiz, falando um pouco da sua vida, da sua vinda para o Brasil, como aqui chegou, aonde estudou, o que fez ao longo da sua trajetória, para que todos possam conhecer um pouco melhor essa grande figura que é José Gomes Temporão. Boa tarde, Temporão. Boa tarde, José. É um grande prazer estar aqui com você conversando. Você que nos últimos anos tem se destacado, criando um espaço plural, democrático de debate das questões estratégicas do setor saúde, né? Então, estou muito feliz por esse convite, poder conversar com você aqui. Bom, eu sou filho de um casal de imigrantes portugueses, uma história muito parecida a milhares de italianos, alemães, japoneses, espanhóis, portugueses, que no pós-guerra vieram para o Brasil em busca de construir uma vida nova, de novas oportunidades, né? E então eu cheguei com 1 ano de idade, uma coincidência que no dia que eu estava fazendo 1 ano de idade, o navio que me trouxe de Lisboa aportou aqui na Praça Mauá. Então eu sou um luso-carioca, naturalizado brasileiro, tenho cidadania portuguesa, mas desde 1 ano de idade, ou seja, eu vivo há 67 anos aqui no Rio de Janeiro. E meus pais muito humildes, uma família muito simples. Meu pai sempre me dizia que ele saiu de Portugal por 2 motivos: para fugir da fome e da ditadura, mas ele não estava se referindo à ditadura salazarista, não. Ele estava se referindo à ditadura da família, porque ele tinha que trabalhar para o pai dele 24 horas por dia, ele e os irmãos. Então ele falou: tenho que sair daqui, isso aqui não vai dar certo. Veio para o Rio e começou como ambulante, depois faxineiro num botequim, depois garçom, depois sócio de um botequim, e depois ele construiu aí fez muita coisa, construiu prédio no Rio de Janeiro, depois quebrou, aí depois abriu um restaurante dos mais tradicionais do Rio de Janeiro, o restaurante Mosteiro, que tem uma empada premiada. Infelizmente, meu pai nos deixou há 1 mês atrás, mais ou menos, mas viveu 97 anos de uma vida plena, pôde criar seus filhos, 3 filhos. Eu me criei em São Cristóvão, a minha infância eu passei em São Cristóvão, ali perto do Largo da Cancela, São Luís Gonzaga. Então, vascaíno, aprendi a nadar lá em São Januário, eu ia a pé da minha casa até São Januário para aprender a nadar. Me estudei ali no Colégio Brasileiro de São Cristóvão, um colégio muito tradicional. Depois eu estudei no Pedro II, aí a gente já mudou para Tijuca, era um outro momento da nossa vida. E, enfim, tive uma vida do Rio de Janeiro que você sabe como é que era, né? Era um outro Rio de Janeiro. A gente jogava bola na rua, digamos assim. De vez em quando passava um carro e parava o jogo. Parava, literalmente na rua mesmo. Né? Na infância era bola de meia. Então, isso eu também carambola. Eu morava perto da Quinta da Boa Vista, então meu quintal era a Quinta da Boa Vista. Quer dizer, infelizmente é um rio que é difícil. Ainda tem no subúrbio alguma coisa parecido, mas já se foi esse Rio de Janeiro. E aí a minha vida, eu estudei no Pedro II e depois já queria ser médico, queria fazer medicina por uma série de questões. Acho que eu fui o primeiro médico da família daqui de Portugal. Minha irmã se formou em psicologia, meu irmão se formou em administração. Fiz a faculdade no FRJ. Naquela época,
Meu interesse era muitas doenças infecciosas. Eu fiz o internato e a residência em doenças tropicais. A minha turma foi a primeira turma de residente do Hospital Universitário do Fundão. Mas já ali, quando eu estava terminando a minha formatura, eu já estava muito interessado na saúde pública. No meio do curso médio, eu fui para o Vale do Jequitinhonha, numa cidadezinha chamada Padre Paraíso, visitar o trabalho de 2 médicos que estavam fazendo um trabalho comunitário com a população, um trabalho de atenção primária, mas também de clínica. Então, o meu interesse pela saúde pública, por essa dimensão mais coletiva, mais social, já estava muito forte ali. Mas, de todo modo, depois de formado, durante os 5 anos, eu ainda cliniquei. Eu trabalhava numa fábrica metalúrgica de médio porte em Mesquita, na Baixada Fluminense. Então, 2 vezes por semana eu ia lá fazer ambulatório. Eu sempre gostei muito da clínica, mas a paixão pela saúde pública, eu já estava fazendo especialização na Fiocruz, depois fiz mestrado na própria Fiocruz. E aí teve uma hora que eu tinha que optar, né? Ou eu ficava com a clínica, ou eu ficava com a saúde pública, e aí a saúde pública já tinha me capturado, digamos assim, né? Aí eu entro como professor da Escola Nacional de Saúde Pública, Departamento de Planejamento, uma época maravilhosa, com Aroca, com Mário Hamilton, com Adolfo Schorne, com um grupo muito importante, muito bom de professores. Começo a minha carreira como professor e pesquisador ali, então metade da minha vida acadêmica, né, da minha vida profissional foi na academia, na Fiocruz, e a outra metade na gestão. É muito interessante isso, né? Quer dizer, ali no início dos anos 80, eu fui trabalhar na Previdência Social. Luiz Salles era o presidente do INAMPS, e um grupo de sanitaristas liderados por Henri Juval, que foi a pessoa que colocou o HU do Fundão para funcionar, um brilhante sanitarista, e Eleutério Rodrigues Neto, uma figura maravilhosa. Nós organizamos o que seria um embrião na Previdência das ideias do Sistema Único de Saúde. Isso ali em 83, 84, na crise da Previdência Social, ainda durante a ditadura, né? Depois, na Nova República, quando o Ézio Cordeiro assume o INAMPS e o Sérgio Aroca assume a presidência da Fiocruz, o Ézio me convida para ser secretário de planejamento do INAMPS, ali em 1985. Dali eu voltei para a Fiocruz, aí depois eu voltei para ser subsecretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, dirigi o Instituto Vital Brasil por 3 anos, voltei para a Fiocruz, mais 4 ou 5 anos na Fiocruz. Depois o Aroca foi para a prefeitura, eu fui ser subsecretário do Aroca, ficamos pouco tempo. Volto para dirigir a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ciência e Tecnologia, Fiotec, da Fiocruz. Depois dali, eu assumo a direção do Instituto Nacional do Câncer, em 2003. Em 2005, o Saraiva Felipe, era ministro, me chamou para assumir a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde até 2007. Em 2007 e 2010, ministro da Saúde. Depois que saí, dirigi, criei, estruturei, ajudei a criar, estruturar o Instituto Sul-Americano de Governo e Saúde, da Unasul, que infelizmente a Unasul se desestruturou, então em 2016 eu me afastei desse projeto e hoje trabalho como pesquisador associado do Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz. De importante nessa trajetória, eu fiz a minha especialização em planejamento e saúde, meu mestrado em saúde pública, publiquei um livro muito interessante sobre indústria farmacêutica. Depois o meu doutorado em medicina social na UERJ, no Instituto de Medicina Social da UERJ, uma tese de doutorado sobre a indústria de vacinas no Brasil e no mundo. E em 2010 entro para a Academia Nacional de Medicina, uma coisa que me honra muito, e ali é um espaço, é a mais antiga ONG do Brasil, não é isso aí? 1829, fundada por Dom Pedro I, quer dizer, uma história fantástica. Então é isso, quer dizer, essa é a minha história, quer dizer, uma família muito pobre, muito humilde, vem para cá atrás de um sonho e constrói uma coisa muito, muito bonita, e eu consigo fazer medicina. E o meu pai, eu tenho até um diálogo muito interessante com o meu pai. Quando me formei, eu fui lá no restaurante dele, ele conversou: então, meu filho, o que você quer fazer? Vamos, você não quer ir para os Estados Unidos estudar cardiologia? Depois eu abro uma clínica para você. E você, falei: não, pai, eu quero ser sanitarista, quero trabalhar na Fundação Oswaldo Cruz. Aí ele: que diabo é isso? Tem certeza? Não, quero. Bom, e lá fui eu para a Fiocruz, né? E eu acho que ele realmente só entendeu com profundidade o que eu estava fazendo quando eu fui nomeado ministro da Saúde. Ele não teve jeito. Aí a ficha caiu, né? Agora eu entendi tudo.
Eu me lembro, viu, Temporão, assim, das minhas idas ao restaurante Mosteiro, e seu pai sempre lá, o seu Temporão, era uma figura extraordinária, ele recebia todos os clientes como se fossem mais importantes do mundo, davam atenção imensa. E lá tinha aquela empada que é um negócio assim, extraordinário. O restaurante Mosteiro, para quem está nos ouvindo de fora do Rio de Janeiro, é um restaurante tradicional lá do centro, perto do Mosteiro de São Bento, por isso tem esse nome de restaurante Mosteiro. Mas é maravilhoso, comida portuguesa e uma empada que é um negócio assim, extraordinário. E ele ficava muito feliz, e aí, inclusive, servia com muito mais gosto quando eu falava assim: seu filho é um espetáculo, seu Temporão. Eu já usei muito você, Temporão, para que ele tratasse melhor ainda do que sempre nos tratou. Ele tinha um orgulho gigante do seu filho, e com toda razão. Ele era muito orgulhoso do seu sucesso, da sua trajetória, do seu fazer. Enfim, você foi uma pessoa e tem sido uma pessoa extraordinária como pensador, é uma pessoa, uma figura equilibrada, de uma organização mental muito bacana, que todo o setor saúde admira muito e, mais do que admirar, respeita muito. Mas eu queria te fazer uma pergunta indiscreta, que eu não sei, já deve ter sido perguntado. Você gostaria de voltar? Tem saudades do Ministério da Saúde? Gostaria de voltar a ser ministro? Alguma coisa que você deixou de fazer como ministro? Porque eu me lembro, Temporão, que você foi um ministro de causas muito polêmicas assim, para a sociedade, né? Você defendeu a questão do aborto como um direito da mulher escolher, o que eu concordo, o que eu assino embaixo, que a mulher tem que decidir o melhor para a vida dela. Você discutiu e propôs questões de cirurgia, de troca de sexo. Naquela ocasião foi um escândalo gigantesco. O ministro da Saúde propôs isso, coisas que hoje a gente vê mais ou menos como normal, corriqueiro. Você foi um visionário dessas discussões e um provocador do bem para discussões que a sociedade precisava avançar. Teve uma participação muito relevante na questão da AIDS no Brasil, ou seja, a sua participação foi de grandes provocações instigadoras do ponto de vista de transformação da sociedade para um avanço social. Te dá saudade desse tempo? Você acha que gostaria de, quem sabe, um dia voltar a ser novamente ministro? O que você não fez que você poderia fazer? Uma hipótese, se você viesse a ser ministro, tem alguma coisa que você teria? Bom, agora eu vou fazer isso. Olha, é uma conversa interessante isso. Eu nunca imaginei que fosse ministro da Saúde. Quer dizer, você não trabalha para isso. Quer dizer, eu acho que tem até pessoas que trabalham para isso. Mas no meu caso, eu fui trabalhando, eu fui vivendo, aprendi muito com a minha família, perseverar, persistir, se dedicar, estudar, a questão do compromisso, né? Compromisso com a família, que eu acabei esquecendo de falar. Veja só, eu sou muito bem casada, há 40 e muitos anos, com a Liliane, que é psicanalista. Tenho 4 filhos, 4 rapazes, 3 netos. Então, a coisa da oportunidade surgiu no segundo mandato do presidente Lula. Havia uma pressão muito grande do PMDB na época de nomear um ministro, e ele resistia porque não queria, digamos assim, que a saúde entrasse na negociação política. E aí eu apareço como nome técnico da Fundação Oswaldo Cruz e que consigo alguns apoios e entro com essa visão da saúde pública. Eu estava ali trabalhando pela saúde pública, para a saúde pública. E defendi coisas polêmicas, sim, é verdade. Quebrei patente de medicamento, discuti com o Zeca Pagodinho sobre propaganda de cerveja, enfim. Mas acho que foi um período muito... O Brasil viveu um período muito importante naquele momento, né? O Brasil crescendo, o Brasil respeitado no mundo, o Brasil com a política externa. O Celso Amorim, eu fiz muita coisa interessante com ele, muitas parcerias, né? As políticas sociais, a melhoria do padrão de vida. Muito triste ver o que está acontecendo agora, né? Então foi uma oportunidade única para mim, que sempre trabalhei com saúde pública a vida inteira. Imagina, ter a oportunidade de ser ministro e fazer coisas novas. Acho que eu consegui fazer muita coisa. Claro que muita coisa é impossível, muita coisa fica pelo caminho. Agora, você me perguntar, puxa, mas sente saudades?
é uma coisa de muito sacrifício pessoal. Você vira uma figura pública, você não tem mais privacidade, você não tem hora, você trabalha 24 horas por dia, a qualquer momento você pode ser chamado. Momentos de lazer com a família, pouquíssimos. Eu morava em Brasília sozinho, a minha família ficou no Rio, porque minha mulher tem profissão, meus filhos ou formados ou estudando. Então, tem a coisa da solidão, tem a coisa da tensão. Você tem que ter uma cabeça muito boa para não se deixar seduzir pela questão daquela coisa maluca que é Brasília, do poder, né? Aquele espaço. Eu acho que eu desenvolvi com muita seriedade, com muito profissionalismo, muita consciência essa missão, mas te confesso que não. Acho que eu já dei a minha contribuição, né? E continuo dando a minha contribuição, e continuarei dando a minha contribuição. Veja, eu me envolvi com o SUS quando eu estava na faculdade de medicina, em 1975, 76. Eu estava no 3º ou 4º ano. E havia um grupo de sanitaristas, o Aroca é a maior referência, mas o Ezio e outras pessoas, que criaram uma revista chamada Saúde em Debate. Foi uma revista que, pela primeira vez, começou a publicar artigos e reflexões de pesquisadores da área de medicina preventiva, de saúde pública no Brasil, com críticas à política de saúde da época e propostas novas e inovadoras. Eu, jovem estudante, me apaixonei por aquilo e me aproximei desse movimento. Então, a rigor, desde 1976 que eu trabalho com saúde pública. Eu dediquei a minha vida inteira a isso. Eu não fiz nada além disso a minha vida inteira. E eu continuo nisso, né? Então, independente de onde eu esteja, se eu estou na Fiocruz, se eu fui ministro, se eu trabalhei no Estado, no município, se eu já trabalhei em organismos internacionais, quer dizer, eu continuo sendo exatamente a mesma pessoa e fazendo exatamente o que eu sempre fiz e o que eu gosto de fazer. Então, claro que você não pode dizer, e a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, né? O que eu te digo é que eu tenho uma grande disposição e um grande compromisso, né? Na discussão da saúde pública brasileira. A gente está vivendo agora esse momento tão dramático. Vamos parar para pensar um pouquinho, Josias. Você já imaginou a gente enfrentar essa situação dessa pandemia sem o SUS? O que a gente já está vivendo? É impensável. Impensável. Com todas as dificuldades, ele está mostrando uma capacidade de resiliência dramática, positiva. Claro que poderia estar. Nós sabemos, né? Eu e você discutimos isso naquele grupo todos os dias, né? E muita gente boa que tem que melhorar, tem que aperfeiçoar, tem fragilidades, tem que ter mais gestão, tem que ter mais recursos, enfim. Mas, então é isso. Eu acho que revelou, né, ministro, a importância do Estado brasileiro na saúde. Sim. Eu acho que esse talvez seja o principal aprendizado que essa pandemia está deixando, é da relevância da participação do Estado. Ele tem que estar presente na saúde de forma melhor do que está hoje. Até as fragilidades eu entendo como uma oportunidade de melhorar e não de destruir. Estou totalmente de acordo. Com certeza, com certeza. Acho que algumas coisas ficam dessa crise, né? A questão do papel do Estado nas políticas sociais e na saúde. Eu acho que é outra coisa que vai ficar para a gente discutir, aperfeiçoar, aprofundar, que não dá para imaginar um país como o Brasil, um continente, uma potência, um povo maravilhoso, 200 milhões de habitantes, sem uma ciência forte, né? Uma ciência forte, isso é fundamental, né? E a outra questão, eu acho que também e o SUS, quer dizer, eu acho que essas três questões, a questão do Estado, o papel do Estado, a questão da ciência e a importância do SUS, aperfeiçoá-lo, fortalecê-lo, qualificá-lo, é uma agenda que vai ficar para sempre, eu acho. Eu acho que agora, daqui para frente, a sociedade brasileira tem que se pensar sobre essa questão e discutir o rumo que vai dar. Qual é o padrão de desenvolvimento que a gente quer, e em qualquer padrão de desenvolvimento que a gente pense, essas três questões têm que ser pensadas, claro que junto com educação, meio ambiente, segurança e outras áreas, mas essas três eu destacaria como muito importantes. Bem, nós já estamos caminhando para o final desse primeiro bloco, mas eu vou deixar uma pergunta mais para o ministro Temporão responder no segundo bloco, que é a seguinte: dizem, e o ditado popular, que se conselho fosse bom, ninguém dava, eu vendia, as pessoas venderiam. Mas como nós somos generosos, eu vou lhe pedir um conselho, já que estamos sem ministro. Que conselho você daria ao futuro ministro da Saúde que irá assumir o lugar de Nelson Taites? Mas vamos deixar isso para o segundo bloco, quando nós conversaremos sobre a pandemia, sobre a Covid,
sobretudo mais algumas coisas importantes para aprendermos aqui com o nosso querido ministro José Gomes Temporão. Até lá, nos vemos no próximo bloco.